Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina segurava a alça da bolsa surrada com força, como se aquele gesto pudesse acalmar o coração que batia acelerado dentro do peito. Aos 23 anos, ela nunca tinha visto uma casa tão grande na vida. O portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente depois que ela apertou o interfone, e enquanto caminhava pela entrada de pedras portuguesas, seus olhos se arregalaram diante dos jardins impecáveis que se estendiam dos dois lados. Havia roseiras perfeitamente podadas, um lago ornamental com carpas coloridas e até uma fonte de mármore no centro do gramado. Era tudo tão diferente da pequena casa de 3 cômodos na periferia de São Paulo, onde ela morava com a mãe e os 2 irmãos mais novos. A vaga de babá tinha aparecido numa agência de empregos depois de semanas procurando. Marina precisava muito daquele trabalho. O salário era bom, melhor do que qualquer coisa que ela poderia conseguir com apenas o ensino médio completo. E a chance de trabalhar numa casa de família parecia perfeita. Ela sempre gostou de crianças, era paciente, carinhosa e responsável. A mãe sempre dizia que Marina tinha nascido para cuidar de gente, que tinha um coração grande demais para o próprio bem. Quando finalmente chegou à porta principal, uma empregada de uniforme impecável a recebeu com um aceno sério e a conduziu para dentro. Marina pisou no mármore claro do hall de entrada e sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Havia um lustre imenso pendurado no teto alto, quadros com molduras douradas nas paredes e uma escadaria ampla que subia para o 2º andar. O ar cheirava a flores frescas e algo caro que ela não conseguia identificar. Era perfume francês, mas ela não sabia disso. A empregada pediu que esperasse na sala de estar. Marina sentou na ponta de um sofá bege que parecia nunca ter sido usado e olhou ao redor, tentando gravar cada detalhe. Estava nervosa, mas também cheia de esperança. Aquele trabalho podia mudar tudo para sua família. Com aquele salário, ela podia ajudar a pagar as contas, comprar um material escolar melhor para os irmãos, talvez até fazer com que a mãe deixasse de trabalhar tanto na fábrica de costura. Passos firmes ecoaram no corredor e Marina se levantou, imediatamente. A mulher que entrou na sala era a definição de elegância. Verônica tinha por volta de 35 anos, cabelos lisos e escuros presos num coque perfeito, usava um vestido de alfaiataria bege e saltos que faziam um som ritmado a cada passo. Seu rosto era bonito, mas havia algo frio na expressão, nos olhos castanhos que analisavam Marina de cima a baixo, como se estivessem avaliando um produto numa vitrine. Bom dia. Você deve ser a nova babá. Sou Verônica, a mãe do Gabriel. Marina estendeu a mão com um sorriso tímido. Bom dia, senhora. Muito prazer. Estou muito feliz pela oportunidade. Verônica apertou sua mão rapidamente, quase sem força, e logo a soltou. Vamos direto ao ponto. Meu marido viaja muito a trabalho e eu tenho compromissos sociais frequentes. Preciso de alguém responsável para cuidar do meu filho. Gabriel tem 4 anos e é uma criança que precisa de disciplina rígida. Ele perdeu a mãe biológica muito cedo e desde então eu assumi o papel, mas sei que ele precisa de alguém presente durante o dia. Marina assentiu, tentando demonstrar atenção e profissionalismo. Entendo perfeitamente, senhora. Tenho experiência com crianças pequenas. Cuidei dos meus irmãos desde bebês. Verônica pegou uma folha de papel dobrada da bolsa de grife que estava sobre a mesa lateral. Aqui estão as regras. É fundamental que você siga cada uma delas à risca. Nada de doces fora dos horários estabelecidos, nada de televisão além do permitido, nada de barulho excessivo. Gabriel está numa fase importante de formação de caráter e não podemos permitir que desenvolva maus hábitos. Disciplina é fundamental. Marina pegou a lista e deu uma olhada rápida. Havia dezenas de regras escritas em letra pequena. Horários fixos para tudo, proibições de diversos tipos, punições previstas para cada desvio de comportamento. Algo dentro dela se mexeu desconfortavelmente, mas ela afastou a sensação. Precisava daquele emprego. Entendo, senhora. Vou seguir tudo certinho.
Outra coisa muito importante. Verônica se aproximou e Marina pode sentir o perfume caro invadindo seu espaço. Você não deve, em hipótese alguma, questionar minhas decisões em relação ao Gabriel. Sou a mãe dele e sei o que é melhor. Também não quero que crie nenhum tipo de dependência emocional. Você está aqui para trabalhar, não para ser amiga dele. Carinho em excesso estraga qualquer criança. Marina sentiu um aperto no peito, mas forçou um sorriso. Pode deixar, senhora. Ótimo. Vamos subir para você conhecer o Gabriel, ele está no quarto. Hoje de manhã derramou suco no café e está de castigo. Precisa aprender que ações têm consequências. Castigo? Marina pensou, mas não disse nada. Seguiu Verônica pela escadaria ampla, observando os detalhes da casa. Havia fotos em porta-retratos de prata mostrando um homem bonito de terno ao lado de Verônica em eventos sociais, mas poucas fotos do menino. Uma ou outra mostrava Gabriel pequeno, sempre sozinho ou com cara séria. Chegaram ao segundo andar e Verônica abriu a porta de um quarto grande, decorado com móveis infantis caros e brinquedos organizados demais para serem usados frequentemente. No canto, de costas para a porta, estava uma pequena cadeira de madeira. Nela, um garotinho de cabelos castanhos claros permanecia sentado, imóvel, com a cabeça baixa. Gabriel, esta é a Marina. Ela vai cuidar de você a partir de hoje. Verônica falou com voz firme, sem demonstrar nenhuma emoção. O menino não se mexeu. Marina sentiu algo se partir dentro dela. Ele era tão pequeno, tão quieto. Quanto tempo ele estava ali? Ele pode sair do castigo ao meio-dia. Ainda faltam 40 minutos. Verônica olhou para o relógio de pulso dourado. Você pode ficar aqui e observar. Quando der o horário, pode levá-lo para almoçar. As porções estão detalhadas na lista que te dei. Não dê mais do que está previsto. Sim, senhora. Verônica saiu do quarto, seus saltos fazendo aquele som ritmado novamente no corredor. A porta se fechou e Marina ficou sozinha com o menino. Ela se aproximou devagar, o coração apertado. Oi, Gabriel. Eu sou a Marina. Silêncio. O garoto não se moveu. Marina se agachou ao lado da cadeira, tentando ver o rosto dele. Gabriel tinha olhos verdes claros, bochechas rosadas e uma expressão que não deveria existir no rosto de uma criança de 4 anos. Era resignação. Era tristeza profunda. Ele olhou para ela rapidamente e logo desviou o olhar. Você está aí há muito tempo? Desde antes do café. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Eu mereci. Marina sentiu um nó na garganta. Mereci. Uma criança de 4 anos dizendo que mereceu ficar horas sentada numa cadeira de castigo por derramar suco. Ela olhou ao redor do quarto. Havia brinquedos, mas todos pareciam intocados. Livros infantis organizados demais. Uma cama com lençóis brancos esticados como de hotel. Nenhum desenho na parede, nenhuma bagunça, nenhum sinal de que uma criança realmente vivia ali. Gabriel, todo mundo derruba coisa às vezes. Não é tão grave assim. É sim. A mamãe Verônica disse que eu preciso aprender, que eu sou desastrado e preciso de disciplina. O menino falou como se estivesse recitando algo decorado. Marina engoliu seco. Mamãe Verônica. A forma como ele falava soava mecânica, sem afeto. Ela olhou para o relógio. Ainda faltavam 35 minutos. Sentou-se no chão ao lado da cadeira, mesmo sabendo que provavelmente não deveria estar fazendo aquilo. Eu também derrubo coisas direto. Semana passada deixei cair um copo inteiro de suco de laranja na sala. Minha mãe nem ficou brava, a gente só limpou junto e pronto. Gabriel olhou para ela de canto de olho, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Sério? Sério. E sabe o que aconteceu depois? A gente tomou outro copo de suco, com cuidado dessa vez, mas tomou. Porque errar faz parte, todo mundo erra. Mas a mamãe Verônica diz que errar é porque a gente não se esforça o suficiente. Marina sentiu raiva, mas controlou. Respirou fundo. Às vezes a gente erra mesmo se esforçando. Principalmente quando a gente é pequeno e está aprendendo ainda. O menino não respondeu, mas ela viu algo mudar nos olhos dele. Uma pequena fagulha de esperança, talvez. Ou curiosidade. Os minutos se arrastaram. Marina ficou ali, contando histórias bobas sobre sua infância na periferia, sobre os irmãos
sobre as brincadeiras na rua. Gabriel ouvia em silêncio, mas ela percebia que ele estava prestando atenção. De vez em quando, um quase sorriso aparecia no canto da boca dele. Quando finalmente o relógio marcou o meio-dia, Marina ajudou Gabriel a se levantar. As perninhas dele estavam duras de tanto tempo parado. Ele cambaleou um pouco e ela segurou seu bracinho para dar apoio. Vamos almoçar, tá bom? Gabriel assentiu. Desceram juntos até a cozinha. Uma cozinha americana imensa com eletrodomésticos de última geração e uma ilha de mármore no centro. A empregada já havia preparado a refeição conforme as instruções. Marina olhou para os pratos. A porção de comida era pequena demais para uma criança de 4 anos. Havia um pedaço pequeno de frango grelhado, 2 colheres de arroz integral e alguns legumes cozidos. Nada de suco, apenas água. É só isso que você come? É. A mamãe Verônica diz que criança não pode comer muito, senão fica preguiçosa. Marina sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não estava certo. Mas ela era nova ali, não podia simplesmente ignorar as ordens. Ainda não. Serviu Gabriel e sentou-se ao lado dele, enquanto o menino comia devagar, mastigando cada pedaço como se fosse uma obrigação e não um prazer. Tá gostoso? Gabriel deu de ombros. Comida é comida. Uma criança de 4 anos não deveria falar assim. Marina observou cada movimento dele, cada expressão. Havia algo errado, muito errado, naquela casa linda e naquele menino triste. Depois do almoço, Verônica apareceu novamente, impecável como sempre. Gabriel imediatamente ficou rígido, os ombrinhos tensos. Marina, agora é hora do estudo. Gabriel precisa praticar as letras por 1 hora. Depois pode deixá-lo brincar por 30 minutos, mas apenas com os brinquedos educativos. Nada de correrias ou barulho. Às 3 horas é o lanche. Depois, mais 1 hora de atividades pedagógicas. O banho é às 6 em ponto e o jantar às 7. Às 8 ele vai para a cama. Nada de conversas depois desse horário. Sim, senhora. Marina forçou as palavras para fora. Verônica olhou para Gabriel com aqueles olhos frios. Espero que você se comporte bem hoje. Nada de frescuras. Sim, mamãe Verônica. A voz do menino era um fio. A tarde seguiu o cronograma rígido. Marina ajudou Gabriel com as letras, impressionada com a inteligência dele. O menino era esperto, aprendia rápido, mas havia medo em cada traço que fazia no papel. Medo de errar. Medo de decepcionar. Durante os 30 minutos de brincadeira permitida, Gabriel pegou um quebra-cabeça educativo e começou a montar em silêncio. Marina sentou-se no chão ao lado dele. Você não quer brincar com outra coisa? Tem um carrinho ali. Carrinho faz barulho. Não pode fazer barulho. E se a gente brincar bem baixinho? Gabriel olhou para a porta do quarto, como se Verônica pudesse aparecer a qualquer momento. Não pode. A mamãe Verônica fica brava. Ela está na parte de baixo da casa agora. A gente pode brincar um pouquinho, só hoje. Que tal? O menino hesitou. Marina pegou o carrinho e fez ele andar devagar pelo chão, fazendo um som baixinho. Gabriel olhou fascinado, como se nunca tivesse visto aquilo antes. Ela estendeu o carrinho para ele. Quer tentar? Devagar, como se estivesse fazendo algo proibido, Gabriel pegou o carrinho. Seus dedinhos fizeram o brinquedo andar pelo tapete e um sorriso minúsculo, quase imperceptível, apareceu em seus lábios. Era a primeira vez que Marina o via sorrir. Esse momento foi interrompido por passos firmes no corredor. Gabriel largou o carrinho imediatamente e voltou para o quebra-cabeça, o corpo tenso novamente. Verônica abriu a porta sem bater. Está tudo bem aqui? Sim, senhora. Estamos terminando a atividade pedagógica. Ótimo. Gabriel, depois do lanche você vai fazer exercícios de caligrafia. Suas letras estão tortas demais. A perfeição se conquista com treino. Gabriel assentiu, sem olhar para a madrasta. Verônica saiu e fechou a porta novamente. Marina olhou para o menino e viu que ele estava tremendo levemente. Ei, tá, tudo bem. Eu não quero fazer mais caligrafia. A mão dele doeu ontem. Marina pegou a pequena mão de Gabriel e viu marcas vermelhas nos dedos de tanto segurar o lápis com força por horas seguidas.
Ela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente para espantá-las. A gente vai fazer com cuidado, tá? Devagar e com cuidado. Os dias começaram a seguir uma rotina. Marina chegava cedo, ficava com Gabriel o dia todo seguindo as regras absurdas de Verônica e ia embora no fim da tarde. A cada dia ela descobria novos detalhes perturbadores. O menino não podia pedir água fora dos horários estabelecidos. Não podia chorar, porque choro era sinal de fraqueza. Não podia correr, porque correr era perigoso e desnecessário. Não podia fazer perguntas demais, porque perguntas demais eram inconvenientes. Gabriel vivia numa prisão silenciosa dentro daquela mansão luxuosa. E Verônica era a guardiã fria que vigiava cada movimento dele. Marina tentava, dentro dos limites, trazer pequenas doses de humanidade para aquela rotina. Conversava com Gabriel durante as atividades, contava histórias engraçadas, elogiava cada pequena conquista dele, ensinava as letras com paciência, sem cobrar perfeição. Permitia que ele errasse, que recomeçasse, que aprendesse no próprio ritmo. E Gabriel começou a mudar. Não muito, não de forma óbvia, mas havia algo diferente. Ele começou a olhar para Marina com esperança. Começou a sorrir mais, mesmo que fossem sorrisos pequenos e rápidos. Começou a fazer perguntas, mesmo que com medo. Começou a existir um pouco mais. Uma tarde, enquanto praticavam o alfabeto, Gabriel parou de escrever e olhou para Marina com aqueles olhos verdes claros, cheios de uma tristeza antiga. Marina? Sim, você é minha amiga? O coração dela se apertou. Claro que sou, Gabriel. Mesmo que eu seja chato e desastrado, como a mamãe Verônica diz. Marina largou o lápis e segurou os ombros pequenos do menino, fazendo com que ele olhasse para ela. Escuta bem o que eu vou te falar, tá? Você não é chato. Você não é desastrado. Você é um menino muito esperto, muito carinhoso e muito especial. E eu gosto muito de você. Gabriel a abraçou com força, escondendo o rosto no pescoço dela. Marina sentiu as lágrimas dele molhando sua blusa e segurou o menino com toda a força que tinha, como se pudesse protegê-lo de todo o mal do mundo. Foi nesse momento que ela soube. Não importava o que acontecesse, não importavam as regras absurdas, não importava o medo de perder o emprego. Ela faria o que fosse preciso para proteger aquele menino. Gabriel merecia ser criança. Merecia brincar, rir, correr, errar e ser amado incondicionalmente. E Marina faria de tudo para garantir que ele tivesse pelo menos um pouco disso enquanto estivesse sob seus cuidados. Nem que fosse apenas nos momentos em que Verônica não estivesse olhando. Nem que fosse apenas em pequenas doses de carinho roubadas da rigidez daquela rotina cruel. Porque naquela casa gigante e luxuosa, em meio a todo aquele mármore e ouro, havia um menino de 4 anos que precisava desesperadamente de algo que o dinheiro não podia comprar. Ele precisava de amor, e Marina estava disposta a dar tudo o que tinha. Naquela noite, quando voltou para casa no ônibus lotado que atravessava São Paulo, Marina não conseguia parar de pensar em Gabriel. A mãe dela, Dona Conceição, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Como foi o primeiro dia, filha? Marina deixou a bolsa no sofá velho da sala e se sentou ao lado da mãe. Estava cansada, mas era um cansaço diferente. Não era físico, era emocional. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. E contou. Contou sobre a casa enorme, sobre Verônica e suas regras absurdas, sobre Gabriel e aqueles olhos tristes que pareciam velhos demais para um menino tão pequeno. Dona Conceição escutou tudo em silêncio, as mãos calejadas de tanto costurar, segurando as de Marina. Minha filha, essa situação não me cheira bem. Criança precisa de carinho, de liberdade para ser criança. Esse menino está sofrendo. Eu sei, mãe, por isso eu não posso largar ele. Eu sou a única pessoa naquela casa que trata ele com um pingo de humanidade. Mas você tem que ter cuidado. Gente rica é complicada. Filha, eles têm poder. Tem advogado, tem tudo. Se essa mulher descobrir que você está fazendo diferente do que ela mandou, você perde o emprego na hora. E a gente precisa desse dinheiro. Marina sabia que a mãe tinha razão. Mas quando fechava os olhos, via Gabriel naquela cadeira de castigo.
pequeno e resignado. Via o jeito que ele tremia quando Verônica entrava no quarto. Via aquele sorriso tímido quando ela o deixava brincar um pouquinho. Eu vou ter cuidado, mãe. Mas eu não posso ficar de braços cruzados vendo uma criança ser tratada daquele jeito. Dona Conceição suspirou e abraçou a filha com força. Você puxou a mim, menina teimosa. Sempre quis salvar o mundo. Só não esquece de se proteger também. Os dias foram passando, e Marina foi descobrindo cada vez mais sobre a rotina cruel que Gabriel era submetido. Na segunda semana, ela presenciou algo que quase a fez explodir. Era uma quinta-feira de manhã e Gabriel estava tomando café. Verônica estava presente, supervisionando. O menino segurava a xícara pequena de leite com as duas mãos, concentrado para não derramar. Mas a xícara era grande demais para os dedos dele, e quando tentou colocá-la de volta, no pires o leite entornou na toalha da mesa. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. De novo, Gabriel. A voz de Verônica era gelo puro. Foi sem querer, mamãe Verônica. O menino já estava com os olhos cheios de lágrimas. Sem querer porque você não se concentra. Porque você não se esforça o suficiente. Quantas vezes vou ter que te ensinar a mesma coisa? Verônica se levantou e pegou o braço de Gabriel com força. Marina viu as marcas dos dedos da mulher na pele clara do menino e sentiu o sangue ferver. Para o quarto. 2 horas de castigo. Mas ele nem tomou café ainda. Marina falou antes de conseguir se controlar. Verônica virou o rosto para ela com uma expressão de puro desdém. Eu não pedi sua opinião. Quando uma criança se comporta mal, precisa aprender que terá consequências. Ele vai para o quarto agora. Gabriel foi arrastado escada acima, chorando baixinho. Marina ficou parada na sala de jantar, as mãos tremendo de raiva. A empregada, uma mulher de meia-idade chamada Dona Rosa, se aproximou dela quando Verônica saiu. Não adianta, menina. Já vi 3 babás passarem por aqui. Todas tentaram ajudar o menino e todas foram mandadas embora. Essa mulher é fria como gelo. E o patrão, o senhor Ricardo, nunca está aqui para ver o que acontece. Mas alguém precisa fazer alguma coisa. Isso não está certo. Eu sei que não está. Mas a gente é empregada, querida. A gente não tem poder nenhum aqui. Dona Rosa balançou a cabeça tristemente e voltou para a cozinha. Marina subiu devagar para o quarto de Gabriel. Encontrou o menino na cadeira de castigo, soluçando baixinho. Ela se ajoelhou ao lado dele. Gabriel, olha para mim. O menino levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu sei que você não fez de propósito. Eu sei que você não quis derramar o leite. E sabe o que mais? Não tem nada de errado com você. Você é uma criança maravilhosa. Mas eu sempre faço coisa errada. Eu sempre decepciono a mamãe Verônica. Você não decepciona ninguém. Você é criança. Criança derruba coisa, quebra coisa, erra. É assim que a gente aprende. E sabe o que gente que ama a gente de verdade faz? Ajuda a limpar, ensina com carinho e dá um abraço. Minha mãe de verdade me dava abraço. Gabriel falou tão baixinho que Marina quase não ouviu. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Tenho certeza que dava. Tenho certeza que sua mãe te amava muito. Ela está no céu agora. O papai disse que ela virou uma estrela e está sempre olhando por mim. Então ela está vendo como você é corajoso e forte. Está vendo que você aguenta tudo isso e ainda consegue sorrir de vez em quando. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Você acha que minha mãe gostaria de você? Acho que sim. E acho que ela ficaria feliz de saber que tem alguém aqui cuidando de você. O menino estendeu a mão, pequena, e segurou a de Marina. Ficaram assim, em silêncio, até a hora do castigo terminar. Naquela tarde, quando Verônica saiu para um compromisso social, Marina decidiu arriscar. Levou Gabriel para o jardim nos fundos da casa, um lugar que ele raramente podia ir porque Verônica achava que criança sujava demais. Vamos brincar um pouquinho lá fora? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Pode? Pode sim. Só por hoje nosso segredo. Eles saíram pela porta da cozinha. O jardim estava lindo naquela tarde de outono, com o sol suave filtrando pelas árvores. Havia um balanço velho num canto, provavelmente esquecido, há anos. Marina limpou o assento com a mão e colocou Gabriel nele. Segura firme que eu vou te empurrar. E empurrou. Devagar no começo,
Depois um pouco mais forte. Gabriel começou a rir. Um riso verdadeiro, de criança feliz, que ecoou pelo jardim como música. Marina sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Aquele era o som que uma criança de 4 anos deveria fazer. Era assim que ele deveria viver. Mais alto, Marina. Mais alto. Ela empurrou mais forte, e Gabriel gargalhou, os cabelos voando com o vento. As bochechas rosadas de alegria. Por 20 minutos, ele foi apenas uma criança normal brincando num balanço. Por 20 minutos esqueceu das regras, dos castigos, do medo. Quando voltaram para dentro, Gabriel estava radiante. Obrigado, Marina. Esse foi o melhor dia da minha vida. Ela abraçou o menino forte. A gente vai ter mais dias assim, eu prometo. A partir desse dia, algo mudou na dinâmica da casa. Marina não sabia exatamente o que, mas sentia. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se Verônica a observasse com mais atenção. Mas ela continuou fazendo o que achava certo. Sempre que possível, nas brechas da rotina cruel, ela oferecia a Gabriel pequenos momentos de alegria. Ensinou o menino a escrever o próprio nome, não da forma rígida e perfeita que Verônica exigia, mas com diversão, transformando cada letra numa pequena aventura. O G era um gatinho enrolado dormindo. O A era uma casinha com telhado pontudo. O B era uma borboleta de asas grandes. O R era um rio que corria. O I era um homenzinho de braços levantados. E o E e o L eram escadas para subir até as nuvens. Gabriel adorou. Pela primeira vez, estudar não era um castigo, era uma brincadeira. Ele repetia seu nome dezenas de vezes, rindo cada vez que chegava no homenzinho de braços levantados. Um dia, durante o lanche da tarde, Gabriel olhou para Marina com uma expressão séria demais para uma criança. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Por que você é diferente das outras babás? Marina piscou surpresa. Teve outras babás antes de mim? Teve 3, mas elas não ficavam muito tempo. A mamãe Verônica sempre ficava brava com elas e mandava embora. E por que elas iam embora? Gabriel abaixou a voz como se fosse um segredo perigoso. Porque elas eram legais comigo. Como você. A mamãe Verônica não gosta quando as pessoas são legais comigo. O coração de Marina afundou. Então já havia outras mulheres que tentaram ajudar Gabriel e todas foram demitidas. Ela estava na mira. Verônica provavelmente já estava procurando um motivo para mandá-la embora também. Sabe o que é, Gabriel? Ela se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos pequenas. As pessoas que cuidam de você de verdade, que gostam de você de verdade, não vão embora fácil. Elas lutam. Elas fazem de tudo para ficar. E é isso que eu vou fazer. Você promete que não vai me deixar? Eu prometo que vou fazer todo o possível para ficar aqui com você. Mas Marina sabia que promessas assim eram perigosas. Ela não tinha controle sobre isso. Mas olhando para aqueles olhos verdes, cheios de esperança, não conseguiu dizer outra coisa. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Marina estava organizando os brinquedos do quarto quando Verônica apareceu na porta. Não fez barulho ao entrar. Marina só percebeu sua presença quando sentiu os olhos frios sobre si. Precisamos conversar. O tom era gélido. Marina se levantou, o coração acelerado. Sim, senhora. Eu tenho percebido algumas coisas. Verônica entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Os saltos faziam aquele som ritmado no piso de madeira. Você tem sido muito afetuosa com o Gabriel. Eu tento ser carinhosa, sim, senhora. Acho importante que ele se sinta acolhido. Acolhido. Verônica repetiu a palavra como se fosse algo nojento. Eu não contratei você para acolher meu filho. Contratei para seguir as regras que estabeleci. Regras que existem por um motivo. Com todo respeito, senhora, mas algumas dessas regras são muito rígidas para uma criança tão pequena. Foi a coisa errada a dizer. Os olhos de Verônica ficaram ainda mais frios, se é que isso era possível. Você não tem filhos, não tem experiência. Não sabe nada sobre educação infantil além de cuidar de irmãos favelados. Eu sei o que é melhor para o Gabriel. Ele precisa de disciplina, não de mimos. A mãe biológica dele era fraca, permissiva, e veja onde isso levou ela.
Marina engoliu seco, segurando a raiva que fervia dentro dela. Para onde levou ela, senhora? Verônica deu um sorriso frio. Ela deixou um filho de 2 meses e simplesmente foi embora. Abandonou o Gabriel e o Ricardo. Mostrou que amor e carinho não significam nada. Por isso, eu educo meu enteado da forma correta, para que ele não seja fraco como ela. Havia algo de errado naquela história. Marina sentiu no fundo da alma, mas não era hora de questionar. Entendi, senhora. Vou ter mais cuidado. Ótimo. Porque se eu perceber que você está desrespeitando minhas ordens novamente, terei que tomar medidas. Verônica se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Marina, aquele passeio no jardim que vocês fizeram semana passada, eu vi tudo. Considere isso um aviso. A porta se fechou e Marina ficou sozinha no quarto escuro, o coração batendo forte. Verônica sabia. E estava deixando claro que qualquer passo em falso seria o último. Mas Marina olhou para a cama onde Gabriel dormia tranquilo pela primeira vez em semanas, abraçado ao ursinho de pelúcia que ela havia dado permissão para ele pegar do armário onde ficava trancado, e soube que não podia desistir. Naquela noite, enquanto voltava para casa no metrô lotado, Marina pensou em tudo que havia descoberto. Gabriel era um menino doce, inteligente e sensível, sendo transformado em algo frio e quebrado por uma mulher que não sabia o que era amor. E o pai? Onde estava o pai em tudo isso? Ricardo era apenas um nome em fotos, um fantasma ausente que trabalhava demais e confiava cegamente na esposa. Algo precisava mudar. Mas o quê? Como? Marina era apenas uma babá de origem humilde, sem poder, sem conexões, sem nada além de seu amor por aquele menino que mal conhecia, mas que já havia conquistado completamente seu coração. Quando chegou em casa, encontrou a mãe ainda acordada, costurando na máquina velha da sala. Mãe, preciso de um conselho. E contou tudo. Contou sobre a ameaça de Verônica, sobre a história da mãe biológica que parecia estranha, sobre o desespero de não saber como proteger Gabriel. Dona Conceição parou de costurar e ficou em silêncio por um longo momento. Filha, essa situação está muito maior do que você, mas se tem uma coisa que aprendi na vida, é que a verdade sempre aparece. Sempre. Você continue fazendo o que está fazendo, mas com cuidado. E se surgir uma chance de mostrar para o pai o que está acontecendo, você mostra, porque um pai de verdade não ia querer que o filho sofresse assim. Marina abraçou a mãe com força. Obrigada, mãe. Só se cuida, tá? E cuida desse menino também. Parece que ele precisa muito de você. E precisava mesmo. Nos dias seguintes, Marina manteve as aparências, seguindo as regras de Verônica ao pé da letra quando a mulher estava por perto. Mas nos momentos sozinha com Gabriel, continuava oferecendo amor, carinho e pequenas alegrias. O menino estava mudando. Ria mais, falava mais, sonhava mais. E Marina sabia que isso não passaria despercebido por muito tempo. A tempestade estava apenas começando. As semanas seguintes foram como caminhar sobre cacos de vidro. Marina precisava medir cada palavra, cada gesto, cada olhar. Verônica a observava constantemente, como um predador esperando o momento certo para atacar. Mas mesmo sob esse escrutínio implacável, Marina não conseguia simplesmente ignorar o sofrimento de Gabriel. Seu coração não permitia. Era uma manhã de sexta-feira quando tudo começou a desmoronar. Marina chegou na casa às 7 da manhã, como sempre, e logo percebeu que algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, um silêncio pesado que fazia o estômago revirar. Dona Rosa, a empregada, estava na cozinha com os olhos vermelhos. O que aconteceu, Dona Rosa? A mulher mais velha olhou ao redor antes de sussurrar. O menino passou a noite inteira chorando. Teve pesadelo, e a senhora Verônica trancou ele no quarto. Disse que criança que chora à noite está fazendo manha. Marina sentiu o sangue gelar. Trancou ele no quarto? Trancou. Eu ouvi os gritos dele pedindo para sair, chamando pela mãe que já morreu. Foi de partir o coração. Mas eu não posso fazer nada, menina. Eu preciso desse emprego. Onde ele está agora? No quarto ainda.
A senhora disse que ele só pode sair quando parar de fazer birra. Marina subiu os degraus de 2 em 2. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o som nos ouvidos. Chegou ao quarto de Gabriel e girou. A maçaneta estava trancada. Ela bateu de leve na porta. Gabriel, é a Marina. Um silêncio. Depois, uma voz tão baixinha, tão quebrada, que Marina precisou encostar o ouvido na porta para escutar. Marina? Sim, sou eu. Tá tudo bem aí dentro? Tô com medo. Teve um monstro no meu sonho e ele me pegou. E eu chamei a mamãe Verônica, mas ela não veio. Ela ficou brava porque eu acordei chorando. Você não fez nada de errado, Gabriel. Todo mundo tem pesadelo às vezes. Não é culpa sua. Mas a mamãe Verônica disse que eu preciso ser forte. Que menino forte não chora. Marina encostou a testa na porta, as lágrimas queimando seus olhos. Menino forte pode chorar, sim. Chorar não significa que você é fraco. Significa que você tem sentimentos. E ter sentimentos é coisa de gente corajosa. Eu posso sair agora? Vou falar com a mamãe Verônica, tá bem? Você aguenta mais um pouquinho por mim? Tá bem. A voz dele era tão resignada, tão cansada. Marina desceu procurando Verônica e a encontrou na sala de estar, tomando café enquanto lia uma revista de decoração. Estava impecável como sempre. Maquiagem perfeita, cabelos presos, roupa elegante. Parecia impossível que uma mulher tão bonita por fora pudesse ser tão fria por dentro. Senhora Verônica, sobre o Gabriel. Verônica levantou os olhos da revista sem pressa. O que tem ele? Ele passou a noite trancado no quarto, teve pesadelo e ficou com medo. E precisa aprender que não pode incomodar os outros com suas frescuras noturnas. Criança que tem rotina adequada não tem pesadelo. Se ele teve, é porque deve ter comido algo inadequado ou ficou muito tempo brincando antes de dormir. Tudo tem consequência, mas ele é uma criança, é normal ter pesadelo, e trancar no escuro só piora o medo. Verônica fechou a revista com um som seco. Marina, eu já te avisei sobre questionar minhas decisões. O Gabriel precisa de disciplina. Precisa aprender a controlar suas emoções. O mundo lá fora não tem pena de gente fraca. Ele tem 4 anos, senhora. Não é sobre fraqueza, é sobre desenvolvimento emocional saudável. O olhar de Verônica poderia congelar o inferno. Você está me desrespeitando na minha própria casa. Eu poderia te despedir agora mesmo. Marina respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Com todo respeito, senhora, mas se me despedir, quem vai cuidar do Gabriel? Já tiveram 3 babás antes de mim e todas foram embora. Talvez o problema não esteja nas babás. Foi longe demais. Marina percebeu no mesmo instante. Verônica se levantou, os olhos faiscando de raiva. Como ousa me falar assim? Você é uma empregada, uma ninguém que veio da favela e deveria estar agradecida por ter esse emprego. As babás anteriores saíram porque eram incompetentes, assim como você está se mostrando. Elas saíram porque não aguentavam ver uma criança sendo maltratada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Verônica ficou pálida, depois vermelha. Suas mãos tremiam de fúria. Saía da minha casa. Agora. O coração de Marina despencou. Não. Não podia ser assim. Não podia deixar Gabriel. Senhora, por favor, saia antes que eu chame a segurança. Você está despedida. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. E o Gabriel? O Gabriel não é problema seu. Nunca foi. Verônica pegou o celular. Vou ligar para a agência agora mesmo e pedir outra babá. Uma que saiba qual é o seu lugar. Marina subiu correndo para o quarto de Gabriel. Precisava se despedir. Não podia simplesmente ir embora sem dizer nada. Ela pediu a chave para Dona Rosa, que a entregou com os olhos cheios de pena, e abriu a porta do quarto. Gabriel estava sentado no chão, abraçado ao ursinho de pelúcia, o rosto manchado de lágrimas secas. Quando viu Marina, seus olhos se iluminaram por um instante antes de perceber a expressão dela. Marina, por que você está chorando? Ela se ajoelhou na frente dele, segurando seu rosto pequeno entre as mãos. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa e você precisa ser muito corajoso para mim. Tá bem? O que foi? Eu vou ter que ir embora. O mundo de Gabriel desmoronou. Marina viu acontecer em tempo real. Os olhos do
Meninos se arregalaram. O lábio inferior começou a tremer e então veio o choro. Um choro desesperado de abandono puro. Não. Você prometeu que não ia me deixar. Você prometeu. Ele se jogou nos braços dela, soluçando com tanta força que o corpo todo tremia. Marina o segurou forte, as próprias lágrimas caindo sem controle. Eu não quero ir, Gabriel. Eu juro que não quero. Mas a mamãe Verônica mandou eu ir embora. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não, não, amor. Você não fez nada errado, nunca faz nada errado. O problema não é você. Então fica. Por favor, fica. Eu vou ser bem comportado, eu prometo. Vou fazer tudo certinho, não vou chorar mais, não vou ter mais pesadelo, vou ser perfeito. O desespero na voz dele cortou Marina como uma faca. Meu Deus, o que aquela mulher tinha feito com aquele menino? Como ele podia achar que precisava ser perfeito para merecer amor? Gabriel, escuta. Você já é perfeito do jeito que é. Você não precisa mudar nada. E eu não tô indo embora porque você fez alguma coisa errada. Tô indo porque a mamãe Verônica não gostou de mim. Mas escuta bem o que eu vou te falar. Ela segurou o rosto dele, fazendo com que olhasse nos seus olhos. Você é o menino mais especial, mais carinhoso e mais incrível que eu já conheci. E mesmo longe, eu vou continuar pensando em você todos os dias. Vou continuar torcendo por você. E um dia, eu prometo, as coisas vão melhorar. Vai aparecer alguém que vai te amar do jeito que você merece. Mas eu quero que seja você. Só você. Gabriel agarrou a blusa de Marina com os punhos pequenos. Por favor, não me deixa sozinho com ela. A porta se abriu bruscamente. Verônica estava ali, acompanhada de um segurança grande. Já deu de despedida. Marina, saia agora ou o Paulo vai ter que te escoltar. Marina beijou a testa de Gabriel uma última vez. Seja forte, meu amor. Seja forte. E nunca esqueça que você é especial. Não! Não! Gabriel gritou quando o segurança começou a puxar Marina para fora do quarto. Ela se deixou levar, porque resistir só tornaria tudo mais traumático para o menino. Mas virou o rosto para trás, vendo Gabriel tentando correr atrás dela e sendo segurado por Verônica. A última imagem que Marina teve foi do menino, chorando desesperado, estendendo os braços para ela, enquanto Verônica o segurava com força. Depois a porta se fechou e ela foi escoltada para fora da mansão. Sentada no ônibus, ainda em choque, Marina não parava de chorar. Tinha falhado. Tinha prometido para Gabriel que ficaria e agora estava indo embora igual todas as outras. Como ele ia entender? Como ele ia sobreviver naquela casa fria e cruel, sem ninguém para protegê-lo? Quando chegou em casa, a mãe ficou desesperada ao vê-la naquele estado. O que aconteceu, filha? Marina contou tudo entre soluços. Dona Conceição abraçou a filha e ficou em silêncio por um longo tempo. Você fez o que podia, minha filha. Mas essa situação tá muito errada. Essa mulher tá machucando aquele menino e ninguém faz nada. O pai nunca tá em casa. Ele não vê nada. Então alguém precisa fazer ele ver. Mas como, mãe? Eu fui despedida. Não tenho mais acesso à casa. Não tenho provas de nada. É minha palavra contra a dela. E ela é rica e poderosa. Ninguém vai acreditar em mim. Dona Conceição ficou pensativa. Você sabe o nome do pai? Ricardo. Ricardo Almeida, acho. E se você tentasse entrar em contato com ele, contar o que viu? Marina balançou a cabeça. Ele não vai me ouvir. Verônica provavelmente já contou alguma versão distorcida onde eu sou a vilã. Mas as duas mulheres não sabiam que, naquele exato momento, dentro da mansão, algo estava começando a mudar. Gabriel estava inconsolável. Ele chorou durante horas, chamando por Marina, se recusando a comer, a brincar, a fazer qualquer coisa. Verônica tentou de tudo para fazê-lo parar. Ameaçou com castigos, prometeu recompensas, tentou indiferença. Nada funcionava. O menino estava quebrado. À noite, quando finalmente adormeceu de tanto chorar, Gabriel teve outro pesadelo. Mas dessa vez, quando acordou gritando, não havia Marina para consolá-lo. Havia apenas o escuro, o silêncio e o medo. Verônica contratou uma nova babá
em menos de 2 dias. Seu nome era Conceição, uma mulher de 50 anos com cara de poucos amigos e currículo impressionante em casas de famílias ricas. Era conhecida por sua rigidez e por seguir ordens sem questionar. Desde o primeiro dia, ficou claro que a rotina de Gabriel só ia piorar. Conceição não tinha nenhuma paciência para choro, nenhuma tolerância para erros e nenhuma gota de afeto para oferecer. Ela via o trabalho como exatamente isso: trabalho. E o trabalho era transformar aquele menino numa versão miniatura de um adulto disciplinado. Os horários ficaram ainda mais rígidos, as porções de comida ainda menores, os castigos mais longos, os abraços inexistentes. Gabriel foi se apagando. Dia após dia, ele ia ficando mais quieto, mais obediente, mais vazio. Parou de chorar porque aprendeu que chorar não adiantava. Parou de pedir coisas porque pedir só trazia consequências. Parou de sorrir porque não havia nada para sorrir, virando um menino fantasma na própria casa. Enquanto isso, Marina tentava seguir em frente. Conseguiu um novo emprego numa creche pública perto de casa. O salário era muito menor, mas pelo menos ela estava perto de crianças. E cada criança que ela abraçava, cada joelhinho ralado que ela enfaixava, cada lágrima que ela enxugava, era por Gabriel. Era como se, cuidando daquelas crianças, ela estivesse de alguma forma ainda cuidando dele. Mas as noites eram difíceis. Ela sonhava com Gabriel chorando, chamando por ela. Acordava com o coração apertado, se perguntando como ele estava, se estava comendo direito, se alguém o abraçava quando tinha pesadelo, se ele lembrava dela. 1 mês se passou, depois 2. Marina tentou ligar para a casa várias vezes, mas Verônica tinha bloqueado seu número. Tentou mandar uma carta, mas foi devolvida. Não havia forma de contato. Era como se aquele período da sua vida tivesse sido apagado completamente. E então, numa terça-feira comum, tudo mudou. Ricardo Almeida estava no aeroporto de Miami, esperando o voo de volta para São Paulo. Tinha passado 3 semanas fora, fechando contratos importantes para a empresa. Estava cansado, exausto até, mas ansioso para voltar para casa, para ver Gabriel. Pegou o celular e ligou para Verônica. Oi, amor, tô embarcando agora, chego aí amanhã de manhã cedo. Que bom. A viagem foi boa? Foi ótima. Fechei tudo. E o Gabriel, como ele tá? Está bem, comportado. Trocamos de babá, aquela outra não deu certo. Trocamos de novo? Ricardo franziu a testa. Já é a 4ª babá esse ano, Verônica. É que é difícil encontrar profissionais competentes, mas a nova é excelente, bem rígida. O Gabriel tá aprendendo muita disciplina. Ele tá feliz? Houve uma pausa pequena. Criança de 4 anos não precisa estar feliz o tempo todo, Ricardo. Precisa estar sendo educado adequadamente. Algo na resposta incomodou Ricardo, mas ele estava cansado demais para processar. Tá bom. Te vejo amanhã. Beijo. Desligou e ficou olhando para a foto de Gabriel na tela do celular. Seu filho estava crescendo e ele estava perdendo. Sempre trabalhando, sempre viajando, sempre ausente. Mas era pelo bem da família, não era? Para dar uma vida boa para Gabriel, para garantir que nunca faltasse nada. Só que a voz de Verônica tinha soado estranha, e aquela pergunta sobre felicidade tinha sido respondida de forma muito pragmática, muito fria. Ricardo passou o voo todo pensando: quando foi a última vez que viu Gabriel realmente feliz? Quando foi a última vez que brincou com o filho? Quando foi a última vez que teve uma conversa de verdade com ele, que não fosse apenas perguntar se estava se comportando bem? Quanto tempo fazia que ele tinha se tornado apenas um provedor, apenas alguém que pagava as contas, mas não estava presente? Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. Verdades que o fariam questionar cada decisão que tinha tomado desde que se casou com Verônica. Verdades que revelariam o verdadeiro sofrimento do filho que ele amava, mas não conseguia proteger porque simplesmente não estava lá para ver. O voo pousou em Guarulhos às 6 da manhã. Ricardo pegou um táxi direto para casa, ansioso demais para esperar o motorista particular. Queria chegar logo ver Gabriel antes dele ir para as atividades do dia.
Tinha trazido um presente, um carrinho de controle remoto que viu numa loja no aeroporto. Talvez pudessem brincar juntos no jardim. Quando chegou na mansão, tudo estava silencioso. Era cedo ainda. Subiu direto para o quarto de Gabriel, sorrindo ao imaginar a surpresa do menino ao vê-lo. Abriu a porta devagar para não assustá-lo. Gabriel estava acordado, sentado na cama, olhando para a janela. Quando ouviu a porta, virou o rosto. Ricardo esperava ver os olhos se iluminarem e esperava que o filho corresse para seus braços como sempre fazia. Mas não foi isso que aconteceu. Gabriel olhou para ele com uma expressão vazia. Não sorriu. Não se moveu. Apenas disse com voz baixa: "Oi, papai." Ricardo sentiu algo estranho no peito. "Oi, campeão." Papai voltou. "Você não está contente?" "Estou." A resposta foi mecânica, sem emoção. Ricardo entrou no quarto e se ajoelhou na frente do filho. "Trouxe um presente para você. É um carrinho bem legal. Quer brincar? Não posso. Tenho horário de atividades, mas eu acabei de chegar. Podemos brincar um pouquinho só hoje. A mamãe Verônica disse que não pode quebrar a rotina, que rotina é importante." Ricardo franziu a testa. "Mas seu pai acabou de voltar de viagem. Acho que ela não vai ligar se a gente brincar um pouco." "Vai sim. Ela sempre liga." Havia algo de errado. Muito errado. Ricardo olhou melhor para o filho. Gabriel estava mais magro. Tinha olheiras que não deveriam existir no rosto de uma criança de 4 anos. Os olhos verdes que antes brilhavam, agora pareciam apagados. "Gabriel, você tá bem?" "Tô." "Tem certeza?" "Você tá diferente." "Tô comportado. Tô sendo um menino bom." "Mas você sempre foi um menino bom." "Não era. Por isso as babás iam embora. Porque eu não era bom o suficiente. Mas agora eu sou. Não choro mais, não faço bagunça, não incomodo. Sou bem comportado." O coração de Ricardo afundou. Quem tinha colocado essas ideias na cabeça do filho? Qual babá foi embora? A última. A Marina. Marina? Não me lembro desse nome. Era a melhor. Gabriel falou, e pela primeira vez desde que Ricardo entrou no quarto, houve emoção na voz dele. Ela era legal comigo. Me deixava brincar, contava histórias, me dava abraço quando eu tinha pesadelo. Mas a mamãe Verônica mandou ela embora. Por quê? Porque ela era legal comigo. A mamãe Verônica não gosta quando as pessoas são legais comigo. Ricardo ficou gelado. Aquilo não fazia sentido. Ou fazia. Ele pensou em todas as conversas que teve com Verônica sobre Gabriel. Sempre sobre disciplina, sobre comportamento, sobre regras. Nunca sobre amor, sobre carinho, sobre felicidade. Quando foi a última vez que Verônica falou sobre Gabriel com afeto genuíno? Vou conversar com a mamãe Verônica sobre isso. Ricardo segurou a mão pequena do filho. E sobre a Marina também. Se ela era boa com você, talvez possamos trazê-la de volta. Não adianta. A mamãe Verônica não gosta dela. E agora tem a Conceição. Ela é bem rígida. Faz tudo que a mamãe Verônica manda. Ricardo beijou a testa do filho. Deixa comigo, tá? Papai vai resolver isso. Mas quando saiu do quarto, Ricardo não estava tão confiante. Algo estava muito errado naquela casa e ele tinha sido cego demais para ver. Ou ausente demais para perceber. Desceu e encontrou Verônica tomando café no terraço. Ela estava linda como sempre, lendo notícias no tablet. "Bom dia, amor. Já foi ver o Gabriel?" "Fui." Ela nem levantou os olhos do tablet. "Verônica, ele tá estranho. Tá muito quieto, muito apagado. Não pareceu feliz de me ver. Ele está bem, apenas mais disciplinado. É isso que criança precisa nessa idade. Mas ele é uma criança, não um soldado. Criança precisa brincar, precisa ser feliz." Finalmente, Verônica olhou para ele. "Ricardo, você viaja o tempo todo. Passa semanas fora. Não está aqui para ver a rotina, para lidar com os desafios diários. Eu estou. E posso te garantir que o Gabriel está sendo criado da melhor forma possível." Ele mencionou uma babá, Marina. Disse que era boa com ele e que você a despediu. Ela era inadequada. Criava dependência emocional. Minava minha autoridade. Enchia a cabeça dele de ideias erradas. Tive que demiti-la.
E as outras 3 antes dela? Verônica ficou tensa. Isso é interrogatório? É preocupação. Nosso filho passa por 4 babás em menos de 1 ano e você não acha estranho? O problema não é comigo ou com o Gabriel. É com as babás. Difícil encontrar profissionais competentes hoje em dia, mas a Conceição é excelente, muito experiente, muito rígida. O Gabriel vai aprender muito com ela. Rígida como? Disciplinada, pontual, firme. Exatamente o que ele precisa. Ricardo ia responder quando Gabriel apareceu na porta do terraço, acompanhado de uma mulher de meia-idade com expressão severa. Era Conceição. Senhor Almeida, bom dia. A senhora disse que eu deveria trazer o Gabriel para o café antes das atividades matinais. Bom dia. Ricardo olhou para o filho. Vem sentar aqui comigo, campeão. Gabriel olhou para Conceição como se pedisse permissão. A babá assentiu e ele se sentou na cadeira ao lado do pai, rígido, as mãos sobre o colo. O café chegou. Ricardo observou enquanto serviam Gabriel. A porção era pequena, muito pequena para uma criança em crescimento. Uma torrada. Com geleia, meio copo de leite e uma banana cortada. Nada mais. É só isso? É a porção adequada, Verônica respondeu. Criança não pode comer demais. Mas ele é magro, tá crescendo, precisa de mais comida. Ele come o suficiente para suas necessidades. Excesso leva a preguiça e maus hábitos. Ricardo olhou para Gabriel comendo devagar, mecanicamente. Nenhuma alegria, nenhuma conversa, apenas obrigação. Depois do café, Conceição se levantou. Senhor Gabriel, está na hora das atividades pedagógicas. Gabriel se levantou imediatamente como um soldadinho. Ricardo segurou seu braço suavemente. Espera, não quer ficar mais um pouco com o papai? Faz tanto tempo que não nos vemos. Não pode atrasar a rotina, papai. Gabriel falou com aquela voz sem vida. Preciso fazer as atividades. E saiu, seguido pela babá. Ricardo ficou olhando para a porta vazia, um aperto crescendo no peito. Verônica, isso não está certo. O que não está certo? A forma como ele vive. Ele parece um robô, parece que não tem vida nenhuma. Ele tem a vida que precisa ter, estruturada, disciplinada, adequada. Ele tem 4 anos. Exatamente. É a idade mais importante para formar caráter. Se deixarmos ele crescer mimado, vira um adulto fraco. Mimado. Verônica, carinho não. É mimo. Amor não é fraqueza. Verônica se levantou, os olhos frios. Ricardo, você não entende. Você não estava aqui quando a Júlia estava viva. Você não viu como ela era permissiva, como ela estava criando o Gabriel para ser dependente, fraco, incapaz. Se ela não tivesse ido embora, teria arruinado nosso filho. Ido embora? Ricardo sentiu algo estranho nas palavras. Júlia não foi embora. Ela teve complicações no parto do Gabriel e ficou muito doente. Os médicos disseram que ela precisava de tratamento especializado e ela escolheu ir embora. Verônica interrompeu. Escolheu partir em vez de lutar. Escolheu abandonar você e o filho. Isso não é amor, Ricardo. Amor é ficar. Amor é fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. Como eu faço com o Gabriel. Ricardo ficou em silêncio. A história da morte de Júlia sempre foi confusa para ele. Ela teve complicações sérias após o parto, ficou internada por meses e depois simplesmente não resistiu. Mas sempre houve perguntas que ele não fez, detalhes que não investigou porque era doloroso demais, porque confiar em Verônica era mais fácil. Mas agora, olhando para a mulher que se casou 2 anos após a perda de Júlia, Ricardo começou a se perguntar o que mais ele tinha perdido por estar sempre ausente, sempre trabalhando, sempre confiando cegamente. Preciso sair. Tenho reuniões hoje. Verônica pegou a bolsa. Mas pense no que eu disse, Ricardo. O Gabriel precisa de disciplina, não de mimo. E saiu deixando Ricardo sozinho no terraço, olhando para o café intocado na frente dele, com mais perguntas do que respostas. Ricardo não foi para o escritório. Pela primeira vez em anos, cancelou todas as reuniões e decidiu ficar em casa. Precisava observar. Precisava entender o que estava acontecendo com Gabriel.
Subiu silenciosamente para o segundo andar e ficou no corredor de onde podia ver o quarto do filho. A porta estava entreaberta. Ele espiou. Gabriel estava sentado numa mesinha pequena, fazendo exercícios de caligrafia. Conceição estava sentada numa cadeira ao lado, cronômetro na mão. Mais rápido, Sr. Gabriel. A letra P precisa estar perfeita em 5 minutos ou vamos recomeçar. A mão pequena de Gabriel tremia de tanto esforço. Ele estava suando. Ricardo podia ver a tensão nos ombrinhos, a forma como ele mordia o lábio inferior concentrado. 3 minutos. Conceição anunciou friamente. Gabriel acelerou os movimentos. A letra ficou torta. Ele parou, olhou para o papel e Ricardo viu pânico nos olhos do filho. Tá torto. Vou ter que fazer de novo. Exatamente. Perfeição requer prática. Pegue outra folha. Gabriel pegou outra folha com as mãos tremendo. Começou novamente. Ricardo sentiu raiva crescendo dentro dele. Aquilo não era educação, era tortura. Uma criança de 4 anos fazendo exercícios repetitivos sob cronômetro até as mãos doerem. Mas ele não interveio. Ainda não. Precisava ver mais. Precisava entender a extensão do que estava acontecendo. Passou o dia inteiro observando. Viu Gabriel fazer 3 horas seguidas de atividades pedagógicas sem intervalo. Viu a hora do almoço, onde o menino comeu uma porção minúscula enquanto Conceição o corrigia sobre postura à mesa. Viu a chamada hora de brincadeira, que consistia em sentar quieto montando quebra-cabeças educativos em silêncio absoluto. Não havia risadas, não havia conversas, não havia infância. No meio da tarde, Gabriel deixou cair um copo de água. Foi acidente, óbvio. O copo escorregou da mão pequena. Mas a reação foi desproporcional. Conceição se levantou bruscamente. De novo? Quantas vezes vou ter que te ensinar a segurar as coisas direito? Foi sem querer. A voz de Gabriel era um sussurro apavorado. Sem querer porque você não. Presta atenção. Para a cadeira de castigo, 1 hora. Gabriel não discutiu, não chorou. Apenas levantou, foi até a cadeira no canto do quarto e sentou, as mãos sobre o colo, a cabeça baixa, como se aquilo fosse absolutamente normal. Ricardo não aguentou mais, entrou no quarto. O que está acontecendo aqui? Conceição se virou surpresa. Senhor Almeida, o senhor Gabriel derramou água e está cumprindo consequência. Consequência por deixar cair água? Ele tem 4 anos. A senhora Verônica foi clara nas instruções. Qualquer erro deve ter consequência para que ele aprenda. Gabriel, levanta daí. Ricardo foi até o filho e o tirou da cadeira. Senhor, com todo respeito, mas a senhora Verônica. Eu sou o pai dele, e eu digo que castigo por derramar água é exagero. Conceição ficou tensa. Vou ter que ligar para a senhora Verônica. Pode ligar. A babá saiu do quarto, o celular já na mão. Ricardo se ajoelhou na frente de Gabriel, que estava tremendo. Desculpa, papai. Eu sei que mereci o castigo. Vou sentar de novo. Não, Gabriel. Você não vai. E não merecia castigo nenhum. Foi um acidente, mas eu derrubei a água. E daí, todo mundo derruba coisa às vezes. Isso não significa que você precisa ser castigado. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas, mas a mamãe Verônica disse... A mamãe Verônica está errada, Ricardo disse, e sentiu as próprias palavras como um soco no estômago. Sua esposa estava errada, e ele tinha sido cego demais, ausente demais para ver. Por que você está tão assustado, filho? O que acontece quando você erra? Eu vou para o castigo. E se eu errar muito, fico sem comer. E se eu chorar, fico trancado no quarto. E se eu reclamar, a punição fica maior. Gabriel falou como se estivesse recitando regras decoradas. Ricardo sentiu náusea. Meu Deus, quanto tempo aquilo estava acontecendo? Quanto tempo seu filho estava sendo submetido a essa crueldade disfarçada de educação? Quem te ensinou essas regras? A mamãe Verônica, desde sempre, desde que eu me lembro. Ela diz que é porque me ama, que quer que eu seja forte, que quer que eu seja perfeito. Gabriel, olha para mim. Ricardo segurou o rosto pequeno entre as mãos. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser criança. Precisa brincar, errar, aprender, rir, chorar. Precisa ser você. Mas eu não sei como ser.
Só sei ser comportado. E o coração de Ricardo se partiu. Completamente. Naquele momento, Verônica entrou no quarto como um furacão. Ricardo, o que você pensa que está fazendo? A Conceição me ligou dizendo que você está interferindo no método educacional. Ricardo se levantou, colocando Gabriel atrás de si. Que método, Verônica? Castigar uma criança por derramar água? Privá-lo de comida? Trancá-lo no escuro? Isso não é educação, é abuso. Como ousa me acusar? Tudo o que eu faço é pelo bem do Gabriel. Pelo bem dele, olha para ele, tá vendo? Ele tá aterrorizado, tá magro, pálido, apagado. Onde tá o menino alegre que eu tinha? Aquele menino estava mimado, fraco. Eu o transformei em alguém disciplinado, forte. Você o transformou em alguém com medo de ser criança, com medo de errar, com medo de você. Verônica ficou pálida. Você não sabe do que está falando. Você não está aqui, você não vê. Exatamente. Eu não estou aqui. E isso precisa mudar. A partir de agora, eu vou estar presente. Vou ver tudo o que acontece com meu filho. E essas regras absurdas acabaram. Você não pode simplesmente... Posso sim, sou o pai dele. E deveria ter feito isso há muito tempo. A Conceição está despedida. Você vai procurar uma babá que saiba o que é carinho, o que é infância. Ou melhor ainda, vou encontrar eu mesmo. Verônica estava tremendo de raiva. Se você fizer isso, Ricardo, vai se arrepender. É uma ameaça? É um aviso. Você não sabe de tudo. Você não entende, então me explica. Me faz entender por que você trata meu filho como se ele fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma criança a ser amada. Verônica olhou para Gabriel, depois para Ricardo. Seus olhos estavam diferentes. Havia algo ali, algo sombrio que Ricardo nunca tinha visto antes. Você vai entender tudo, em breve. Mas quando entender, vai perceber que eu estava certa. Sempre estive. E saiu, batendo a porta. Ricardo ficou ali, o coração disparado, abraçando Gabriel, que chorava silenciosamente em seus braços. E soube, com absoluta certeza, que tinha descoberto apenas a ponta do iceberg. Havia muito mais debaixo da superfície. Segredos que Verônica guardava. Verdades sobre Júlia que nunca foram completamente reveladas. E uma rede de mentiras que sustentava aquela casa. Mas uma coisa era certa agora. Ele não ia mais fugir. Não ia mais viajar e deixar Gabriel sozinho. Ia ficar. Ia lutar. Ia descobrir toda a verdade, não importava o quanto doesse, e ia salvar seu filho, de qualquer forma necessária. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona do quarto de Gabriel, observando o filho dormir. O menino tinha pesadelos, se mexia inquieto, murmurava coisas que partiam o coração. Chamava pela mãe que não estava mais ali. Chamava por Marina. E toda vez que acordava assustado, Ricardo estava ali para segurar sua mão, para dizer que estava tudo bem, que papai estava ali agora. No dia seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Conversou longamente com Gabriel sobre Marina, sobre como ela era, o que ela fazia, como ele se sentia quando estava com ela. E cada palavra que o menino dizia confirmava o que Ricardo já sabia no fundo. Marina não tinha sido apenas uma babá. Ela tinha sido a única pessoa que amou Gabriel de verdade desde que Júlia se foi. Eu preciso encontrar ela, filho. Você lembra o nome completo dela? Marina. Só Marina, mas ela mora longe. Ela pegava ônibus. E ela tem irmãos pequenos. E a mãe dela trabalha numa fábrica. Gabriel tentava lembrar de todos os detalhes que Marina tinha compartilhado. Ricardo anotou tudo. Tinha os registros da agência de empregos. Tinha o nome. Tinha informações suficientes para encontrá-la. E ia encontrar. Porque se havia alguém que Gabriel precisava de volta em sua vida, era ela. Mas primeiro, precisava de provas. Precisava de algo concreto, que mostrasse exatamente o que estava acontecendo naquela casa. Porque sabia que Verônica era esperta. Sabia que ela tinha advogados, tinha influência, tinha poder, e numa disputa judicial precisaria de mais do que só suas palavras. Então Ricardo contratou uma empresa de segurança discreta, instalou câmeras escondidas por toda a casa,
Na sala, na cozinha, nos corredores e principalmente no quarto de Gabriel. Câmeras que Verônica não sabia que existiam. Câmeras que gravariam cada segundo, cada interação, cada momento de crueldade disfarçada de disciplina. Vou viajar por alguns dias. Tem reuniões importantes que não posso cancelar. Ele mentiu para Verônica, observando a reação dela. Os olhos dela brilharam. Que bom. O Gabriel estava ficando muito dependente de você. Precisa voltar à rotina normal. Normal. A palavra soou como veneno na boca de Ricardo. Vou sentir saudade dele. Ele vai ficar bem. A Conceição sabe cuidar dele adequadamente. Ricardo se despediu de Gabriel com um abraço longo. Sussurrou no ouvido do menino que era só por alguns dias, que logo voltaria, que era para ser forte. E então saiu, mas não foi para nenhuma viagem. Foi para um hotel perto de casa, de onde podia assistir às gravações das câmeras em tempo real no laptop. O que ele viu nos dias seguintes o destruiu. Viu Verônica negar água a Gabriel porque ele tinha pedido fora do horário. Viu Conceição forçar o menino a fazer exercícios de escrita até a mão sangrar. Viu Gabriel ser humilhado por chorar quando se machucou caindo. Viu o menino ser trancado no quarto escuro durante a madrugada por ter tido pesadelo. Viu horas e horas de castigo por erros minúsculos. Viu privação de comida usada como punição. Viu um menino de 4 anos sendo tratado com menos dignidade do que um prisioneiro. Mas o pior momento foi quando, numa manhã, Gabriel derramou leite no café. Verônica pegou uma corda e amarrou as mãos do menino na cadeira de castigo, dizendo que ele precisava aprender a ficar quieto sem se mexer. Gabriel chorou, implorou, prometeu ser bom, mas ficou ali por 3 horas, as mãos amarradas, sem poder ir ao banheiro, sem poder beber água, sozinho e apavorado. Ricardo gravou tudo, cada segundo de abuso, cada momento de crueldade. E quando teve material suficiente, voltou para casa. Era madrugada quando ele chegou. A casa estava em silêncio. Subiu direto para o quarto de Gabriel e, como esperava, a porta estava trancada por fora. Ouviu o choro baixinho vindo de dentro. O menino tinha tido outro pesadelo. Ricardo abriu a porta com a chave reserva. Gabriel estava encolhido na cama, abraçado ao ursinho, chorando no escuro. Papai. A voz dele era tão pequena, tão assustada. Sou eu, filho. Papai voltou. Gabriel se jogou nos braços dele, soluçando. Eu tive pesadelo e chamei, mas ninguém veio, e a porta estava trancada e eu fiquei com medo. Eu sei. Eu vi tudo. E isso vai acabar agora. Ricardo segurou o filho com força. Isso vai acabar hoje. Desceu as escadas carregando Gabriel no colo e acendeu todas as luzes da sala. Acordou Verônica propositalmente, fazendo barulho. Ela apareceu em roupão, irritada. Ricardo, que horas são essas? Por que acordou o Gabriel? Senta. Precisa ver uma coisa. Ele ligou a televisão grande da sala e conectou o laptop. Começou a mostrar os vídeos, um por um, cada cena de abuso, cada momento de crueldade, cada segundo gravado. Verônica ficou pálida. Você me filmou? Como ousa? Eu filmei minha casa, meu filho, e descobri quem você realmente é. As imagens continuavam passando. Gabriel amarrado na cadeira, Gabriel chorando trancado no quarto, Gabriel sendo privado de comida, Gabriel sendo humilhado. Isso não é o que parece. Verônica tentou se defender. É disciplina. É educação. Isso é tortura. Ricardo pausou num frame particularmente devastador, onde Gabriel estava amarrado, chorando. Isso é abuso infantil. E eu tenho horas de gravação provando. Você não pode fazer nada com isso. Sou sua esposa. Era. A partir de hoje você não é mais nada. Vai sair dessa casa agora. E vou entrar com pedido de divórcio amanhã de manhã, com essas gravações como prova. Verônica ficou de pé, tremendo de raiva. Você vai se arrepender, Ricardo. Vai descobrir coisas sobre a preciosa Júlia que não sabe. Vai descobrir que eu salvei esse menino dela. O que você está dizendo? Júlia não era a santa que você pensa. Ela era doente, tinha depressão severa, queria se livrar do Gabriel. Foi por isso que eu convenci ela a ir para aquela clínica,
E quando ela finalmente aceitou que não servia para ser mãe, ela simplesmente desistiu. Foi embora e nunca mais voltou. Ricardo sentiu o mundo girar. O quê? Ela está viva, Ricardo. Júlia está viva. Está internada numa clínica psiquiátrica há 4 anos. E eu fui a única que teve coragem de fazer o que precisava ser feito. De tirar o Gabriel da influência de uma mãe maluca. A sala girou. Júlia estava viva? Todo esse tempo sua esposa estava viva. E ele não sabia? Gabriel segurou mais forte a camisa do pai, assustado com a revelação. Onde? Ricardo conseguiu perguntar. Numa clínica particular. Bem cara. Que você paga todo mês sem saber. Está lá nos extratos como despesas médicas. Verônica sorriu com crueldade. Ela não quis mais ver vocês. Assinou papéis abrindo mão da guarda. Escolheu a loucura em vez da família. Ricardo sentiu náusea. Tudo mentira. Anos de mentiras. Você me enganou. Me fez acreditar que ela tinha morrido. Tecnicamente, eu disse que ela partiu, que não resistiu. Não menti, apenas deixei você interpretar como quis. E o Gabriel? Você tratou ele dessa forma porque odiava a Júlia? Eu tratei ele dessa forma porque ele precisava ser forte, precisava não ser fraco como a mãe. Mas você estraga tudo com seus mimos. Verônica cuspiu as palavras. Você não entende nada de criar filho. Sai da minha casa. Ricardo falou com voz baixa, mas firme. Agora. Esta também é minha casa. Não é mais. Sai, ou eu chamo a polícia e mostro essas gravações. Tenho certeza que eles vão ter muitas perguntas sobre abuso infantil. Verônica olhou para Ricardo, depois para Gabriel encolhido nos braços do pai. Seus olhos estavam frios como sempre, mas havia algo diferente ali. Derrota. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Todos vocês vão. E saiu, subindo as escadas para pegar suas coisas. Em menos de 1 hora, ela estava fora da casa, levando apenas algumas malas. Ricardo trocou todas as fechaduras naquela mesma madrugada. Quando o sol nasceu, Gabriel ainda estava acordado, processando tudo o que tinha ouvido. Papai, minha mãe está viva? Parece que sim, filho. Por que ela não está aqui? Ricardo não sabia como responder. Porque a situação era complexa demais para uma criança entender. Porque Júlia provavelmente estava realmente doente e Verônica, em sua crueldade, tinha se aproveitado disso. Vou descobrir, tá bem? Vou descobrir toda a verdade. Mas agora você e eu precisamos cuidar um do outro. Precisamos curar o que foi quebrado. E a Marina? Gabriel perguntou com esperança nos olhos. Você vai encontrar ela? Vou. Prometo que vou. E cumpriu. Ricardo contratou um investigador particular que, em 2 dias, encontrou Marina. Ela estava morando numa casa simples em Itaquera, trabalhando numa creche pública e tentando todos os dias esquecer o menino que tinha sido forçada a abandonar. Quando o investigador apareceu na porta da casa dela, Marina pensou que fosse algum problema, mas ele apenas entregou um envelope com um endereço e um horário, dizendo que alguém queria muito vê-la. Marina não sabia se deveria ir. Tinha medo de ser alguma armadilha de Verônica. Mas a curiosidade e a esperança falaram mais alto. No sábado de manhã, ela pegou 2 ônibus até o endereço indicado. Era um parque bonito em Moema, e lá, sentado num banco, estava Ricardo. E ao lado dele, segurando sua mão, estava Gabriel. O coração de Marina parou. O menino a viu primeiro. Seus olhos se arregalaram e então ele começou a correr. Correr como nunca tinha tido permissão para fazer. Correr com toda a força das perninhas, gritando o nome dela. Marina, Marina, ela se ajoelhou de braços abertos e Gabriel se jogou nela, abraçando com tanta força que quase a derrubou. Os dois choraram. Choraram de alívio, de alegria, de reencontro. Marina cobriu o rosto dele de beijinhos, enquanto ele repetia que tinha sentido tanto a falta dela, que tinha pensado nela todos os dias, que tinha rezado para que ela voltasse. Ricardo se aproximou, também com lágrimas nos olhos. Desculpa. Por favor, me desculpa. Eu não sabia. Eu não estava lá para ver. Mas agora eu vi tudo. Tenho as gravações. Eu sei o que a Verônica fez com ele. E eu sei que você foi a única que realmente amou meu filho.
Marina olhou para ele, para o homem que finalmente tinha acordado para a verdade. Ele tá bem? Como ele tá? Melhorando. Mas ainda tem pesadelos. Ainda tem medo. Ainda precisa de muito amor para curar. Ricardo se ajoelhou ao lado deles. Por isso eu te procurei. Porque o Gabriel precisa de você. E eu te peço, por favor, volte. Volta para cuidar dele. Sem regras absurdas, sem restrições, sem nada. Apenas ame ele como você amava antes. Pago o que você quiser. Ofereço o que precisar. Só, por favor, não deixe ele de novo. Marina olhou para Gabriel, que a encarava com aqueles olhos verdes cheios de esperança. Como ela poderia dizer não? Eu volto, mas não pelo dinheiro. Volto porque amo esse menino, porque pensei nele todos os dias, porque ele merece ter alguém que o ame de verdade. E assim Marina voltou. Não como empregada, mas como parte da família. Ricardo deu a ela um quarto na casa, um salário generoso e, principalmente, liberdade total para cuidar de Gabriel da forma que achasse certo. Os primeiros dias foram difíceis. Gabriel tinha crises de ansiedade. Acordava chorando. Tinha medo de que Marina fosse embora de novo. Testava os limites o tempo todo, esperando punições que não vinham mais. Derramava água de propósito para ver se seria castigado. Cometia erros pequenos esperando consequências severas. Mas Marina estava ali, sempre. Toda vez que ele errava, ela apenas limpava junto com ele e dizia que estava tudo bem. Toda vez que chorava, ela o abraçava e deixava ele chorar o quanto precisasse. Toda vez que tinha pesadelo, ela entrava no quarto e ficava ao lado da cama até ele dormir de novo. Toda vez que ele perguntava se ela ia embora, ela prometia que não, que nunca mais. A primeira semana foi especialmente intensa. Gabriel mal saía do lado de Marina. Seguia ela pela casa como uma sombra, com medo de que, se a perdesse de vista por um segundo, ela desapareceria. Na hora de dormir, ele implorava para que ela ficasse no quarto. Marina dormiu várias noites numa poltrona ao lado da cama dele, só para que ele soubesse que não estava sozinho. Ricardo observava tudo com o coração apertado. Via o quanto seu filho tinha sofrido, o quanto havia sido danificado. Mas também via a mágica que Marina fazia acontecer. A cada dia, Gabriel dava um pequeno passo em direção à cura. Na segunda semana aconteceu algo importante. Gabriel estava brincando no jardim com Marina quando tropeçou e caiu, ralando o joelho. Imediatamente congelou, os olhos arregalados de medo. Marina viu a reação e entendeu. Ele estava esperando ser punido por ter se machucado, por ter sido desajeitado. Ela se ajoelhou ao lado dele, limpando o joelho com cuidado. Doeu, né? Mas tá tudo bem. Acidentes acontecem. Vamos limpar, colocar um band-aid bem bonito e pronto. Você foi muito corajoso. Gabriel a olhou com lágrimas nos olhos. Você não tá brava? Brava? Por que eu estaria brava com você? Porque eu caí. Porque eu me machuquei. Porque eu não tive cuidado. Amor, todo mundo cai. Todo mundo se machuca às vezes. Isso não é motivo para ficar bravo. É motivo para cuidar, para fazer carinho, para ajudar a melhorar. E ela o abraçou. Gabriel chorou, mas não era choro de dor física. Era choro de alívio. Alívio de descobrir que amor de verdade não vinha com condições, não vinha com punições, não vinha com medo. Ricardo contratou uma psicóloga especializada em trauma infantil. Doutora Beatriz começou a atender Gabriel 3 vezes por semana. Era um processo lento, doloroso às vezes, mas necessário. Nas sessões, Gabriel aprendia a nomear suas emoções, a entender que o que tinha acontecido com ele não era normal, não era culpa dele. Doutora Beatriz também orientava Ricardo e Marina sobre como lidar com os gatilhos, com as regressões, com os momentos difíceis. Ela explicou que Gabriel precisava reaprender tudo sobre relacionamentos, sobre amor, sobre segurança, e que isso levaria tempo. 1 mês depois do retorno de Marina, aconteceu o primeiro grande avanço. Gabriel estava na sala brincando quando Marina anunciou que precisava sair para ir ao supermercado. Você volta? Gabriel perguntou. Imediatamente o pânico aparecendo nos olhos. Volto sim. Vou demorar 1 hora no máximo, promete? Prometo.
E sabe como você vai saber que eu cumpro minhas promessas? Porque vou deixar meu celular aqui com você. Se eu demorar mais de 1 hora, você pode me ligar. De verdade? De verdade. Marina saiu, deixando o celular. Gabriel ficou olhando para o aparelho como se fosse um tesouro. Ricardo, que estava trabalhando no escritório em casa, veio verificar como o filho estava. Ela vai voltar, né, papai? Vai sim. E sabe por que eu tenho certeza? Porque a Marina te ama de verdade. E quem ama de verdade não abandona, mesmo quando eu faço coisa errada. Gabriel, você quase nunca faz coisa errada. Mas mesmo se fizesse, mesmo se quebrasse tudo nessa casa, derramasse tudo, gritasse, chorasse, fizesse a maior bagunça do mundo, a Marina ainda te amaria. Porque amor verdadeiro não depende de você ser perfeito. Depende só de você ser você. 55 minutos depois, Marina voltou com as compras. Gabriel estava sentado na sala, o celular na mão, contando os minutos. Quando a viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Você voltou. Sempre vou voltar. Sempre. E o abraçou. Foi nesse momento que algo mudou dentro de Gabriel. Ele começou a acreditar. Começou a confiar. Os dias foram se transformando em semanas, as semanas em meses. Gabriel foi aos poucos redescobrindo o que era ser criança. Aprendeu que podia rir alto sem ser repreendido. Aprendeu que podia correr sem ser castigado. Aprendeu que podia fazer perguntas sem ser chamado de inconveniente. Aprendeu que podia ter preferências, gostos, opiniões. Marina o matriculou numa escola nova, onde ninguém sabia da história dele. Nos primeiros dias, Gabriel estava tenso, esperando que os professores fossem rígidos como Verônica. Mas encontrou professoras carinhosas, que elogiavam em vez de criticar, que incentivavam em vez de punir. Fez seu primeiro amigo, um menino chamado Lucas, que morava perto. Quando Lucas o convidou para brincar na casa dele, Gabriel olhou para Marina com incerteza. Posso ir? Claro que pode. Vai se divertir. E se eu fizer alguma coisa errada lá? Então a gente vai lidar com isso quando acontecer. Mas vai dar tudo certo, você vai ver. Gabriel foi. Voltou 3 horas depois com um sorriso mais largo que Marina tinha visto. Brincou de carrinho, comeu pipoca, assistiu desenho. Coisas normais que para ele eram extraordinárias porque nunca tinha tido permissão de fazer. Nesse meio tempo, a relação entre Ricardo e Marina foi se aprofundando. Eles passavam as noites conversando depois que Gabriel dormia, compartilhando histórias, medos, sonhos. Ricardo contava sobre o casamento com Júlia, sobre como tinha sido bom no começo, sobre a depressão pós-parto dela, sobre como Verônica tinha aparecido oferecendo ajuda e aos poucos foi assumindo o controle. Eu fui covarde. Ricardo confessou numa dessas noites. Aceitei a versão mais fácil. Era mais confortável acreditar que a Júlia tinha desistido do que investigar, do que lutar. Eu falhei com ela e falhei com o Gabriel, você não sabia. Verônica manipulou tudo. Mas eu deveria ter percebido, deveria ter estado presente, deveria ter visto o sofrimento do meu filho. Marina segurou a mão dele. Você viu quando estava pronto para ver. E desde então, tem feito tudo certo. Isso que importa. Obrigado. Por tudo. Por amar meu filho quando ninguém mais amava. Por voltar quando eu pedi. Por me dar uma chance de ser pai de verdade. E Marina percebeu que também estava se apaixonando. Por aquele homem que tinha acordado para seus erros e estava lutando para consertá-los. Por aquele pai, dedicado que agora lia histórias, brincava no jardim, estava presente em cada refeição. Por aquele ser humano imperfeito, mas genuinamente bom que ela via todos os dias. As coisas começaram a mudar entre eles. Os olhares duravam mais. Os toques acidentais se tornaram frequentes. As conversas se aprofundavam. E Gabriel, com a intuição das crianças, percebia tudo. E aos poucos, com muito amor e paciência, o menino começou a florescer. Voltou a sorrir. Voltou a brincar. Aprendeu a correr no jardim sem medo. Aprendeu a pedir comida quando tinha fome. Aprendeu a dizer quando estava com medo ou triste. Aprendeu a ser criança de novo. Ricardo também mudou. Reduziu drasticamente as viagens.
Começou a trabalhar mais de casa. Passou a estar presente no café da manhã, no almoço, no jantar. Brincava com Gabriel no jardim. Lia histórias antes de dormir. Participava das terapias. Aprendeu a ser realmente pai. E no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. Ricardo começou a ver Marina de forma diferente. Via a forma como ela amava Gabriel incondicionalmente. Via a paciência infinita, o carinho genuíno, a dedicação absoluta. Via como ela transformava a casa com sua presença, como trazia alegria para lugares que antes eram frios. Marina também sentia algo mudando. Via Ricardo se esforçando genuinamente para ser um pai melhor. Via o arrependimento sincero, o amor profundo que ele tinha por Gabriel. Via um homem bom que tinha sido enganado e manipulado, mas que estava lutando para consertar tudo. 6 meses depois do reencontro, numa tarde de domingo, Gabriel estava brincando no jardim quando virou para os 2 adultos que o observavam sorrindo. "Vocês 2 vão casar?" Os 2 ficaram vermelhos. Marina riu nervosa. Ricardo pigarreou. "Por que você está perguntando isso, campeão?" "Porque eu quero. Quero que a Marina seja minha mãe de verdade. E você gosta dela, papai, eu vejo. Pela boca das crianças, como dizem." Ricardo olhou para Marina. "E se eu disser que seu filho está certo? Que eu me apaixonei por você?" Marina sentiu o coração acelerar. "Ricardo, eu sei que parece loucura. Sei que você veio aqui apenas por ele. Mas nesses meses te observando cuidar dele, vendo quem você realmente é, eu me apaixonei. Pela forma como você ama, pela pessoa que você é. E eu sei que não sou merecedor depois de tudo que aconteceu, mas eu te amo, Marina. E quero te pedir, não apenas para ficar como babá do Gabriel, mas para fazer parte da nossa vida, para sempre." Marina tinha lágrimas nos olhos. "Eu também me apaixonei por você. Por vocês 2. Esta família que vocês me deram. Esse amor. Essa casa. Eu quero isso. Quero ser parte disso." Ricardo se ajoelhou pegando a mão dela. "Então casa comigo. Não por conveniência, não por obrigação, mas porque te amo e quero construir uma vida com você. Quero que seja mãe do Gabriel oficialmente. Quero ter mais filhos com você. Quero envelhecer ao seu lado." Marina olhou para Gabriel, que pulava de alegria. Olhou para Ricardo, para o homem que ela amava, e disse sim. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da casa. Gabriel levou as alianças, usando um terninho pequeno, com o sorriso mais largo do mundo. Quando o juiz de paz perguntou se havia alguém contra a união, Gabriel gritou que ele era a favor, fazendo todos rirem. Na festa, Gabriel fez um discurso improvisado. Disse que a Marina era a mãe que ele sempre quis, que ela tinha sido enviada por sua mãe do céu para cuidar dele, e que agora ele tinha uma família de verdade. Não houve um olho seco no jardim. A vida seguiu mais leve, mais feliz. Gabriel continuou a terapia, mas os pesadelos foram diminuindo. Ele voltou a ser uma criança normal, cheia de energia, curiosa, alegre. Fez amigos na escola, aprendeu a andar de bicicleta. Teve festas de aniversário cheias de risadas e bagunça, e 1 ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. Gabriel ficou extasiado com a notícia de que seria irmão mais velho. Prometeu cuidar e proteger o bebê como ninguém tinha cuidado dele antes. Prometeu que seu irmão ou irmã nunca ia sentir medo, nunca ia passar fome, nunca ia ser castigado injustamente. Quando a bebê nasceu, uma menina linda que recebeu o nome de Júlia, em homenagem à mãe biológica que Gabriel nunca conheceu de verdade, o menino foi o primeiro a segurá-la. Olhou para aquele rostinho pequeno e sussurrou promessas de proteção e amor. Ricardo conseguiu localizar a verdadeira Júlia na clínica psiquiátrica. Ela realmente tinha tido um surto pós-parto severo e, manipulada por Verônica, tinha assinado papéis renunciando à guarda quando estava medicada e confusa. Ricardo entrou com processo para reverter isso e ganhou. Júlia começou um tratamento adequado e, aos poucos, foi melhorando. Quando finalmente teve condições, Ricardo levou Gabriel para conhecê-la. Foi um momento emocionante. Júlia chorou ao ver o filho que tinha perdido, pedindo perdão por não ter sido forte o suficiente.
Gabriel, que tinha aprendido sobre perdão e amor com Marina, a abraçou e disse que a amava. Júlia não voltou a morar com eles, mas passou a fazer parte da vida de Gabriel. Visitava regularmente, participava de eventos importantes e aos poucos foi construindo uma relação com o filho. E, para a surpresa de todos, ela e Marina se tornaram amigas. Marina não via Júlia como ameaça, mas como mais alguém que amava Gabriel. E Júlia era grata por Marina ter salvado seu filho quando ela não pôde. Os anos passaram. Gabriel cresceu forte, confiante e, acima de tudo, gentil. A dor que tinha vivido se transformou em empatia. Ele se tornou aquela criança que defendia os mais fracos na escola, que consolava os amigos tristes, que dividia o lanche com quem não tinha, que nunca, jamais, usava a força ou o medo para conseguir o que queria. Quando tinha 10 anos, numa redação escolar sobre o que queria ser quando crescesse, Gabriel escreveu que queria salvar crianças tristes. Queria ser como Marina tinha sido para ele. Queria encontrar crianças que estavam sofrendo e levá-las para famílias cheias de amor, assim como tinha acontecido com ele. A professora chorou lendo aquela redação. Mostrou para Ricardo e Marina, que também choraram. Aquele menino que tinha começado sua vida em tanto sofrimento tinha se tornado um farol de esperança e bondade. Numa noite, já adolescente, Gabriel estava sentado no jardim com Marina, olhando as estrelas. Ele já estava quase da altura dela, mas ainda gostava de encostar a cabeça no ombro da mãe. Você sabia que às vezes eu ainda lembro daquele tempo? Com a Verônica. Marina ficou tensa. Lembra? Lembro sim. Mas sabe como parece? Como um pesadelo ruim que já acabou. Como se tivesse acontecido com outra pessoa. Porque o Gabriel de hoje é tão diferente do Gabriel daquele tempo que mal parecem a mesma pessoa. E você tá bem com essas lembranças? Tô. Porque elas me ensinaram o quanto o amor é importante. O quanto ter uma família de verdade é um presente. E me ensinaram que eu quero passar o resto da vida garantindo que nenhuma criança sofra o que eu sofri. Marina abraçou o filho, que escolheu amar. Você é um menino incrível, Gabriel. Um homem incrível. E eu tenho tanto orgulho de você. Obrigado por não ter me deixado para trás. Por ter lutado para voltar. Por ter me ensinado o que é amor de verdade. Eu te amei desde o primeiro dia, meu amor. E vou te amar até o último. E assim uma história que começou com tanto sofrimento, com uma criança presa numa casa fria sendo maltratada por quem deveria protegê-la, se transformou numa história de amor, cura e redenção. Transformou-se numa família que não nasceu do sangue, mas da escolha, do compromisso de amar incondicionalmente, de proteger ferozmente, de estar presente sempre. Gabriel cresceu sabendo que tinha 3 mães. Júlia, que o deu à luz, mas não conseguiu criá-lo. Verônica, que ele preferia esquecer. E Marina, que escolheu amá-lo quando ninguém mais o fazia. E ele sabia, no fundo do coração, qual delas realmente importava. Qual tinha sido mãe de verdade. A história da família Almeida Silva era prova de que o amor sempre encontra um caminho, que a verdade sempre vem à tona, que nunca é tarde para recomeçar, e que a verdadeira família é aquela que construímos com o coração, não com documentos ou sobrenomes. Anos depois, quando Gabriel se formou em psicologia, com especialização em trauma infantil, dedicou sua tese aos sobreviventes de abuso. Na dedicatória, escreveu simplesmente: para Marina, que me ensinou que amor cura tudo. E para todas as crianças que ainda esperam por alguém como ela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Ricardo e Gabriel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor transformada em amor, de sofrimento que virou esperança, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o reencontro no parque? A coragem de Ricardo ao descobrir a verdade? A dedicação incansável de Marina? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que o amor sempre vence. Te esperamos no próximo episódio,
com mais uma história que vai mexer com suas emoções.